Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu oro, suplicando sobre mim a Tua graça, o Teu favor e a unção do Teu Espírito Santo para compartilhar essa palavra. Porque sem o Teu Espírito Santo, Deus, a única coisa que eu poderia fazer é ler o versículo. Pregar sem o Teu Espírito Santo não tem como. Ajuda-me nessa noite. E que o Teu Espírito Santo, através da minha vida, venha proclamar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me considero uma pessoa assim tranquila e sossegada. Pode acontecer qualquer barraco, pode acontecer qualquer tempestade. Geralmente eu fico tranquilo. Geralmente eu fico sossegado. Geralmente eu sou bem calculista. Tempos atrás, Jennifer passou mal lá em casa. A pressão dela baixou terrivelmente. Questão de segundos, ela ficou pálida, os lábios ficaram roxos, ficou gelada. Eu falei, isso aqui é pressão baixa. E no meio de tudo aquilo eu calculei, não, eu não vou ligar para o SAMU, porque se eu ligar para o SAMU, eles vão me encaminhar para o médico vai fazer um monte de perguntas, porque está assim agora. A gente liga e não socorrista que nos atende de cara não. A gente fica uns 10 minutos pedindo ajuda, para só depois eles pedirem ajuda. Eu falei, não vou fazer isso. Aí eu peguei as pernas dela, levantei para cima para o sangue circular, a cor dela voltou um pouquinho. E quando ela recuperou um pouquinho de força, peguei ela, levei para o sofá e fui correndo na farmácia do pastor Antônio Franco para ele ir lá ferir a pressão dela. Quando ele foi lá em casa ferir, a pressão dela estava só em 7. O normal é 12/8, né? Então assim, quando ela melhorou um pouquinho, estava em 7. Quando ela estava no chão toda pálida, misericórdia, pode ter beirado a 0. Quase que morreu, mas Deus entrou ali com providência. Mas graças a Deus eu fui ali tranquilo. Não gritei pro vizinho, não pedi ajuda, não atravessei a rua, porque a SAMU fica em frente de casa. Não atravessei a rua para pedir ajuda à SAMU. Procurei ficar sossegado o máximo possível para resolver aquela situação, até porque eu estava com 2 crianças em casa. Se eu me desesperasse, ficaria bem complicado. Mas isso me faz entender que eu sou um camarada bem tranquilo, bem sossegado. Só que pode ter certeza que existem pessoas mais tranquilas e mais sossegadas do que eu. É aquele tipo de gente que você olha assim e tem a sensação que aquela pessoa não vai morrer nunca. De tão sossegada, de tão tranquila. Pode alguém estar ali no ouvido dela, xingando ela de tudo quanto é nome, não está nem aí. Está chovendo canivete, ela não está nem aí. Está acontecendo um terremoto, uma guerra. Tem pessoas que têm esse dom, essa tranquilidade. Às vezes a gente até desconfia que a pessoa é meio bitolada da cabeça, é meio desleixada, é meia lerda, sabe, dos pensamentos. Mas não, são pessoas tranquilas. São pessoas sossegadas, sabe, são pessoas de paz. Eu conheço algumas que são assim. E hoje eu quero falar a respeito disso, porque lá no Salmo 27, versículo 3, o salmista diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim eu terei confiança. Quem disse isso foi Davi. E o engraçado é que Davi não era um camarada calmo, não. Davi tinha mania de jogar pedra na cabeça de gigante. Davi tinha mania de fazer guerra com todo mundo. Davi tinha sangue nos olhos. Ele era um guerreiro. Mas em determinado momento da vida dele, ele disse isso: mesmo que uma guerra se levante contra mim, mesmo que um grande exército se levante contra a minha vida, ainda assim eu não terei medo. Mas como assim, pastor? Se o senhor acabou de dizer que Davi jogava pedra na cabeça dos outros, se Davi era revoltado, era um homem guerreiro. Certa vez Davi quase ia matando um homem, e todos os homens que moravam na casa daquele homem, os seus empregados, sabe por quê? Só porque aquele homem se recusou a entregar alimentos para Davi e os soldados dele. O homem se chamava Nabal. O cara não tinha nenhuma obrigação de alimentar Davi e os soldados de Davi. Mas Davi enviou um soldado para pedir àquele homem um pouquinho de carne de bode, umas buchadas ali de bode para cozinhar, para se alimentar e alimentar os soldados dele. E o cara negou. O cara estava no direito dele de negar, mas Davi ficou tão revoltado: vai lá agora e mate todo mundo. Todos os sexos masculinos dentro daquela casa é para matar todo mundo. Davi não é da brincadeira não. Se não fosse a mulher daquele cara, se não fosse a esposa do Nabal interceder,
Davi teria feito uma coisa terrível. Mas esse mesmo Davi abre a boca agora para dizer que, ainda que um exército e uma guerra se levante contra ele, ele não vai ter medo, ele vai ter confiança, ele vai ficar tranquilo. Alguma coisa aconteceu na vida de Davi. Alguma transformação, alguma mudança ali na alma, no coração e na mente dele. Porque somente Deus, meus irmãos, pode fazer isso na vida de uma pessoa. Hoje eu sou tranquilo, hoje eu sou sossegado, mas nem sempre eu fui assim não. Principalmente antes de Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, demorou um pouquinho. Mas minhas irmãs, meus irmãos, vocês não têm noção do vaso ruim que eu era antes de Jesus. Eu tenho uns 7 ou 8 sobrinhos, até perdi a conta. Desses, 4 cresceram lá dentro de casa, mas sofreram na minha mão. Porque eu batia, dava chute, dava murro. Qualquer coisinha que tirava a minha paciência, eu descia a porrada mesmo. Vinha aquela ira, porque eu era um cara bem complicado, bem impaciente. Mas depois que eu aceitei Jesus, pouco a pouco o Espírito Santo começou a transformar, começou a restaurar, começou a trazer cura. E um dia Lucas e Levi irão agradecer muito a Deus por isso, porque se eu não tivesse sido transformado por Deus, quem estaria sofrendo hoje era eles. E você sabia que muitos são os homens e as mulheres que estão na igreja e que não se renderam a essa transformação? E da mesma forma que era no passado, antes de Jesus, continua sendo principalmente no trato nos filhos. Meus irmãos e irmãs, eu não sou contra um tapinha, uma vara no filho, não sou contra não, porque é bíblico, é mandamento, mas temos que tomar muito cuidado para não exagerarmos. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos conduzir o coração dos nossos filhos à ira. E os nossos pais, principalmente os nossos pais, nos batiam de tal forma que a gente ficava irado. Quantas e quantas vezes eu apanhei da minha mãe, principalmente da minha mãe, que eu ia para o quintal sentindo ódio mesmo. Por quê? Porque eu não somente era corrigido por conta de um erro que eu fiz, mas eu apanhava tanto que era lapiado mesmo. Eu ficava com as costas, com as pernas toda lapiada. E o prazer dela era me bater com galho de pitanga, com cipó de pitanga. Não era cinto não. Mas eu estou vivo. Não é errado o pai ou a mãe castigar, mas temos que tomar cuidado com os exageros, porque isso pode gerar ira, pode gerar revolta no coração da criança. É por isso que dias atrás eu aconselhei aqui na igreja, as mães, inclusive eu, a Jennifer, que somos pais de crianças que estão aqui na igreja. Se as crianças aqui da igreja, durante o culto, ficarem conversando, a ponto do pastor aqui ter que chamar a atenção delas, que em casa elas não sejam castigadas, que em casa elas não venham apanhar por conta de alguma desobediência aqui na igreja, porque senão Satanás vai lançar um veneno na mente delas. Satanás vai dizer que é por causa da igreja que elas estão apanhando, e não pode ser assim não. A respeito da igreja, toda e qualquer desobediência a respeito da igreja que as nossas crianças fizerem, tem que ser corrigido através da palavra, do ensino, da repreensão. Pode até colocar de castigo, tira isso, tira aquilo, mas tem que ser ensino, para elas aprenderem o porquê e tem que se comportar dentro da igreja. Porque se chegar só em casa e descer a porrada só porque está conversando no culto, elas nunca vão aprender o porquê deve ficar em silêncio, o porquê deve se comportar. Então tem que ser através do ensino. Pelas outras coisas, pode castigar, pode bater, pode dar uma palmada, mas sem exagero. Sem exagero mesmo. Mas enfim, meus irmãos, Davi foi transformado. Davi era esse homem bruto, Davi era esse homem revoltado, e talvez fruto até mesmo de algo que ele experimentou dentro da própria casa, porque a Bíblia fala que Davi era um filho rejeitado. Quando Samuel foi na casa do pai dele, para que o futuro rei de Israel fosse levantado, o pai e a mãe de Davi chamou todos os irmãos dele, menos ele. Se Deus não tivesse tocado no coração de Samuel para perguntar se não tinha mais um, Davi ia continuar lá no meio do mato cuidando das ovelhas. Por algum motivo, Davi
era rejeitado pelos pais. Eu não sei se ele era tentado, se ele era pirracento, mas por algum motivo os pais dele não tinham muita afeição por ele. E isso acabou indo para a vida adulta de Davi, porque infelizmente Davi foi um mau pai. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a história de Davi revela que ele não foi um bom pai, não. Ele foi um péssimo pai. Não foi um pai presente. Não foi um pai cuidadoso. Não foi um pai que deu ali um ensino presente ali na vida dos filhos. Mas um dia esse homem imperfeito, que estava sendo aperfeiçoado, ele começou a ser transformado, ele começou a ser restaurado, ele começou a ser visitado por Deus, a ponto de, acredito que já na sua velhice ele ter dito isso: eu não vou ter medo, eu vou ter confiança, mesmo que se levante uma grande fúria contra mim. E eu acredito, meus irmãos, que é Deus, que foi Deus que fez isso na vida de Davi. Porque no versículo 1, veja só o que ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi começa o Salmo 27 fazendo essa declaração: Deus é a minha luz, é a minha salvação, por isso eu não vou ter medo de nada. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quem me causará medo? E é diante dessa declaração que ele faz a outra declaração: ainda que se levante contra mim guerras e inimigos, não temerei, mas eu confiarei. Meus irmãos, nós só teremos uma vida de paz, só teremos uma vida de tranquilidade, só teremos uma vida sendo transformada de dentro para fora, para que a ira, a revolta, a dureza saia de dentro de nós, se o Senhor se tornar a nossa luz, se Ele se tornar a nossa fortaleza. Sem isso é impossível. Há pouco eu estava conversando com o Léo a respeito de um pastor, a qual fiquei sabendo que ele agride a própria esposa. E eu falei com ele: Léo, esse pastor ele tem 3 filhos adultos e nenhum deles serve ao Senhor. Mas como iriam se tornar servos de Deus? Se cresceram vendo um pai que é pastor agredir, bater na própria esposa. E alguns desses filhos, são 3, pelo menos um deles está seguindo o mesmo exemplo desse falso pastor. Eu tenho que chamar de falso. Desse falso pastor. Ele tem fé em Deus? Acredito que tem. Ele acredita em Jesus? Eu não duvido. Mas Jesus não está sendo a luz da vida dele, não. Jesus não está sendo a fortaleza da vida desse homem, não. Porque se tivesse, ele estaria sendo transformado. Ele estaria sendo restaurado. Em primeiro lugar, ele seria um bom exemplo para os filhos dele, zelando da esposa dele. Porque a primeira missão do pastor, meus irmãos, não é cuidar da igreja, não. É cuidar da sua esposa. A primeira obra na vida de um pastor é cuidar da esposa e dos filhos. E alguns estão cuidando mais da igreja, estão se preocupando mais com a igreja do que com a própria família. E sendo homens maus, rudes, que estão causando guerra, que estão causando medo dentro de suas próprias casas. Que Deus tenha misericórdia da vida deles e que Deus tenha misericórdia da minha vida para que eu nunca caia nesse erro. E eu sei que eu só não vou cair nesse erro se eu fazer do Senhor a minha luz, se eu fazer dele a minha salvação. E assim é válido para cada um de nós aqui. O Senhor precisa de fato ser a nossa luz. Ele precisa de fato ser a nossa fortaleza, porque é somente dessa forma que poderemos abrir a boca para dizer: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Só será uma verdade na nossa vida se Deus for a nossa luz, se Deus for a nossa fortaleza. Amém?